Senhoras e senhores, buenas noites. Tudo bem com vocês? Bora fazer uma revisão aqui do pregão do índice hoje. A gente comenta também sobre as movimentações de Nasdaq, tá? Quais foram as minhas interpretações, por que que eu estipulei cenários. A gente vai fazer um trabalho de leitura, de construção de narrativa. E aí, ao final do vídeo, a gente vê alguns possíveis cenários para amanhã, tá? Bom, pregão de hoje eu vou apagar pra gente ter mais fiel ao que eu tinha para analisar ontem para hoje, tá? Basicamente esse o meu cenário. Eu tô no time de 15 minutos. Quando você ficar perdido em qual time frame eu tô, você pode olhar aqui embaixo, tá? Que fala o ativo e o time frame. Bom, eu tinha esse cenário aqui, onde a gente já estava considerando um sweep nessas mínimas, né? Nessas lows aqui. Esse sweep veio acontecer no pregão de terça-feira. Também enviei essa alta probabilidade aqui para o pessoal que faz parte do projeto, o porquê que ele poderia vir fazer isso, a partir de onde ele deveria fazer, né? Qual era a região gabaritada para ele fazer isso. Qual o intervalo de tempo, eu ainda comentei com o pessoal, em quanto tempo ele seria ideal ele fazer essa movimentação, enfim. Tá? Então a gente teve esse cenário aqui de sweep no seu side de liquidity aqui nos fundos, e se você tirar um pouco o zoom, você vai ver que o índice ele estava consolidado nesse range há algum tempo, tá? Então, qual foi a minha interpretação para o pregão de hoje? Interpretei que a gente estava dentro do range, que ontem, terça-feira, a gente fez o sweep nas mínimas. Então, esse sweep, muito provavelmente, ele vai servirá como a minha fase de manipulação, tá? Do meu AMD. Eu tenho acumulação, manipulação, eu consigo aguardar, esperar um cenário de distribuição nos pregões seguintes, né? No caso, quarta-feira, tá? Então, a gente já entrei com essa ideia de que possivelmente quarta-feira seria um pregão de expansão, um pregão de distribuição, por conta dessa configuração de AMD e por conta que no diário, se eu não me engano, isso, o fechamento do candle do diário ele não me sugere continuidade bearish, tá? Eu tenho o sweep e o fechamento acima aqui dessas regiões. Se eu não me engano, a gente até tomou isso. Tomamos previous week low aqui, tomamos aquele sell side. No 4 horas, a gente atingiu a externa do range, tá? A externa do range em 4 horas é esse sell side aqui. Estávamos trabalhando nessa movimentação de interna para externa, tá? Depois que a gente faz o sweep da externa, o mais provável é que a gente saia de uma liquidez e se direcione a outra ponta da liquidez. Então eu tenho uma sell side liquidity aqui. Os meus alvos de liquidez oposta, eles são esse primeiro buy side e aquele segundo buy side, tá? E aí, obviamente, para a gente atingir esse nível aqui, a gente tem que passar pelo previous day high, que está no meio do caminho. E aí cabia uma interpretação no intraday, não tem como eu passar isso de cenário um dia antes, tá? Que ele vai fazer um displacement aqui. É aguardado, é esperado que ele faça, mas é uma interpretação do preço única e que eu só consigo fazer no intraday, tá? Então, se a gente tiver um displacement nessas regiões de buy side, muito provavelmente a gente sobe até consumir a última, que é essa região aqui, 121.410 aproximadamente, tá? Então, foi mais ou menos o meu cenário para hoje. Foi isso que eu passei para o pessoal que faz parte, que recebem os vídeos diários. A gente não tinha, de fato, regiões de partida, tá? Para expansão. Porque essas regiões, elas já foram testadas e já foram validadas no pregão de terça, tá? Então, o ideal aqui era que o pregão não fechasse, né? Ele fosse contínuo, pra gente poder surfar essa pernada por inteiro. Mas eu tenho criação de um bloco de ordens dos 60 minutos aqui, tá? O bloco de ordens responsável por fazer o sweep do sell side. Neste candle, ele confirma o meu order block. No candle seguinte, ele volta e retesta. A partir daqui, o mercado já é comprador. A partir daqui, inicia-se o ciclo da distribuição da minha configuração de AMD. Tá? Nos time frames menores, eu também não achei muitas regiões de partida, visto que o preço já estava respeitando o order flow bullish aqui, né? A gente tem order block, respeita order block, expande, quebra uma estrutura, no caso, essa. Ele quebra essa estrutura com displacement, o preço volta, retesta o fair value, quebra uma outra estrutura, forma um order block aqui em cima, confirma o order block, volta, retesta o order block e continua o trabalho de expansão, tá? Eu tinha marcado um fair value gap, se eu não me engano, fair value gap não, perdão, esse OB aqui, que seria o ponto de partida, porém eu não tinha observado esse detalhe, tá? Que ele já havia sido confirmado e retestado. Então, de fato, hoje a expectativa era só ele expandir mesmo e você tentar pegar alguma coisa
de retração no intraday para continuar levando ele até os alvos, tá? Previous day low, previous day high, perdão, buy side e aquele último buy side lá em cima. Tá, essa foi a minha programação para hoje, esse foi meu planejamento, essa foi a minha interpretação, foi o que eu passei pro pessoal. Tirando a ferramenta do replay, a gente vê que o preço atingiu todos os alvos possíveis, né? Ele foi além da conta. Ele foi num fair value gap do semanal que eu tava marcado aqui há muito tempo já. Seria o principal imã, entre aspas, do preço para ele atingir, tá? Foi basicamente essa a minha leitura. No intraday a gente está aqui. Ele faz um primeiro fair value gap do dia aqui, causando um displacement no previous day high, porém sweepando o buy side liquidity, tá? Até então, eu aguardo um retorno até essa região de fair value, que não tá com muita cara de breakaway, tá? Devido à composição do terceiro candle aqui. Tudo bem que o segundo expandiu de forma muito agressiva, mas o terceiro ele sweepou um buy side, então eu aguardava um reteste, uma retração até essa região de fair value para aí sim dar continuidade na expansão. Depois ele sobe, criando uma movimentação que parece muito liquidez, LR aqui, né, no Low Resistance Liquidity Run, e aqui essa linha é o início de um fair value gap dos 15, tá? Se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhada. Isso. A gente tinha outro fair value dos 15 aqui, tá vendo? Que muito provavelmente por isso ele não atingiu o primeiro. Esse aqui sim tem cara de breakaway gap pelos 15, tá? E ele foi confirmar aqui nesse de cima. E aí aqui a gente cai o time frame, no time frame de alinhamento. Eu tenho criação de order block aqui, breakaway, ele não volta no segundo, tá? Aqui é a partir do momento que ele faz interação com o dos 15, vem a notícia expande, também sem muita configuração, tá? E aí acabou o pregão para mim, uma vez que ele faz essa expansão. A única coisa que eu consigo aguardar é ele voltar em alguma região de 15 para continuar expandindo e o preço vai no último alvo, tá? Foi mais ou menos essa a minha interpretação no intraday. Claro que aqui eu tô resumindo muita coisa, né? Mas a grosso modo foi isso, tá? Nasdaq, e a gente já volta para fazer expectativas do índice. Nasdaq, o meu intraday. Eu assumi que, apesar de a gente ter um fair value gap do diário, perceba que é esse camarada que eu tô comentando, a gente tinha até então um contexto aqui um pouco mais nítido de interna para externa, tá? No caso, o fair value é a minha região de liquidez interna. Ele foi mitigado no pregão de ontem, terça-feira. Naturalmente, o meu alvo é essa mínima, tá? Esse fundo. Acontece que esse order flow de venda, ele não conseguiu invalidar o order flow de compra, que foi ocasionado nessa pernada. E se eu não me engano, nessa pernada de 4 horas, a gente teve a presença de um SMT nos fundos, tá? Só um segundo. À esquerda, Nasdaq, à direita, S&P, tá? Só para ficar mais claro. No caso, seriam esses camaradas aqui, ok? E aí perceba que, além disso, os fair value gaps de 4 horas que eu havia aqui em NQ, eles não foram invalidados, tá? Aqui eu tenho um IFVG de 4 horas. Eu tenho um fair value gap de 4 horas. E nenhum desses camaradas foi em momento algum invalidado. A minha interpretação foi de que, se este fair value gap do diário fosse o início de uma movimentação impulsiva, trabalhando impulsiva, retração impulsiva, esses camaradas order flow bullish de 4 horas, eles deveriam ter sido invertidos nessas movimentações, tá? Porém, entretanto, contudo, todavia, como o preço ele falha em inverter este order flow, eu assumo que a gente ainda está numa movimentação bullish, tá? Então, quais eram os alvos para hoje em NQ? A gente tinha a região do equal highs deixado no pregão de ontem, onde inclusive a S&P fez essa movimentação, formando a SMT responsável pela venda. E aí hoje, essa mesma SMT ela virou liquidez, uma vez que a gente teve essa outra liquidez, essa outra SMT de fundo sendo formada. No 15 minutos, ao observar o comportamento das killzones, eu interpretei uma configuração de AMD que estava disposta da seguinte maneira. Eu tenho Ásia formando a acumulação do range, né, formando a consolidação. Eu tenho Londres oferecendo a manipulação de Ásia e de que forma essa manipulação se dá. Ela toma fundos antes de tomar os topos de Ásia, tá? Isso para mim me diz muita coisa. Então a partir desse momento eu consigo esperar. Perdão, eu consigo aguardar por uma expansão, uma distribuição em New York AM, tá? Objetivando o quê, Rafa? Objetivando os equal highs, aquela região de ontem, e a última região de buy side lá em cima, tá? Foi basicamente essa a minha leitura. Depois que abre 9h30, 9h30 horário deles, tá? A gente tem
um último sweep desses fundos. Perceba que, perdão, a gente tem um sweep aqui em cima, tá? Eu não tenho o fechamento de candle com o corpo acima desse topo. Muito provavelmente por isso que ele veio buscar mais essa última quebra de estrutura aqui embaixo. E aí sim vem a movimentação impulsiva característica de expansão, tá? Ele faz um primeiro IFVG, cria outro Fair Value Gap, esse Fair Value Gap breakaway. O Fair Value Gap de cima, que ele foi criado, não é breakaway, o preço interage com esse Fair Value, interage com esse bloco de ordens que foi criado aqui, tá? Depois disso, o preço interage, volta, deixa uma reação impulsiva, né? É o delivery do PD Array, deste e deste, e aí acaba por gerar um outro bloco de ordens aqui. Eu tenho um OB interagindo com OB. Aqui foi ponto de compra, tá? Você poderia ter feito esse, mas como foi muito sutil, né? Ele fez um Institutional Order Flow Entry Drill aqui. Não consegui pegar esse trade. Mas assim que ele voltou a retestar o Propulsion, e aqui eu tenho até uma região de FVG à esquerda, uma confirmação a mais, tá? Alvos, topo de estrutura e aquele buy side que a gente tinha marcado lá em cima, tá? Foi mais ou menos foi mais ou menos essa minha leitura, minha interpretação para o intraday de NQ, tá? Lembrando que aqui tudo é um grande Fair Value Gap dos 15 minutos, né? O que acabou sendo originado pela movimentação da notícia. E que aqui em S&P, em Nasdaq não tem, mas em S&P tem a interação com um Fair Value, tá? Que é, no caso, esse camarada aqui. Perceba que em S&P ele está fazendo interação com esse Fair Value. Perceba que em NQ eu não possuo, tá? Então, eu observei o order flow de S&P e eu observei a invalidação do order flow e da estrutura em NQ, tá? Se você quisesse pegar esse trade em S&P, ele também retestou depois de invalidar aqui o breaker, tá? Voltando para o índice, fazendo os cenários, eu vou colocar no candle diário, eu vou apagar tudo que eu tenho. Candle diário me sugere continuidade da movimentação, né? Essa daqui é uma região de liquidez que eu já tinha alertado pro pessoal. Esse daqui é o meu low resistance liquidity run que eu tenho aqui no diário do índice. Meu próximo buy side, ele tá aqui em cima. 127,030, tá? Pelo diário, eu tenho uma sugestividade que a gente continua subindo, a gente tem a criação de um bloco de ordens, né? No semanal, porém, entretanto, a gente chegou numa região de Fair Value Gap semanal, tá? Então a gente está entre essa região de semanal e a gente vai ter, eu vou mostrar para vocês alguns Fair Value Gaps 4 horas aqui mais para baixo, tá? Na pernada mais recente do preço. Obviamente, o meu interesse é na pernada mais recente do preço, mas eu não vou desconsiderar que a gente está em uma região de interna do semanal, tá? Como que fica bonito isso daqui? Hoje é quarta, faltam 2 dias de pregão. Se esse candle terminar de expandir e esse candle do semanal terminar acima dessa região, tá? Aí você consegue ter uma previsibilidade um pouco maior, uma probabilidade melhor de que o índice vai chegar nesses níveis de preço. Enquanto isso, não dá para afirmar. Ainda analisando o semanal, mas eu vou descer para o diário, mas entendam que a ideia é do semanal, a gente pode estar tendo um possível weekly profile onde Tuesday é a mínima da semana, tá? Então eu tenho segunda, terça crava a mínima da semana, ele faz até um alinhamento de Power of Trade semanal. Então eu tenho segunda acumula, terça manipula, quarta, quinta expande, sexta TGIF, né? Mais ou menos isso que eu tô olhando. Deixa eu mostrar aqui em 15 minutos, fica mais claro para vocês. Eu já mostrei antes, né? Mas aqui, ó. Cadê? Range de segunda-feira. Aqui assim, tá? Segunda-feira tá aqui, acumulando. Terça-feira ele faz a manipulação, quarta expande. Então, se você trazer isso para uma ideia de um único candle, é como se você tivesse abertura, você tivesse o pavio inferior do candle sendo criado e você tem a distribuição do candle, que é justamente a ideia que eu tinha para o pregão de hoje. 4 horas. Eu tenho algumas regiões de liquidez interna agora sim, né? Tanto que eu falei pro pessoal no vídeo de ontem que, infelizmente, ainda não temos novas regiões de liquidez interna para trabalharmos. Teríamos que esperar a criação destas. E essas foram criadas no pregão de hoje, tá? Essa primeira, ela me parece ser uma região de breakaway gap, então eu não gostaria de ver o preço negociando nessas regiões, tá? Eu tenho uma região de Fair Value Gap 4 horas aqui, logo acima. E esse Fair Value Gap 4 horas, ele está overlapping, né? Ele está confluindo com aquele nosso bullish order block do diário, tá? Então aqui eu diria que é uma boa região pra gente aguardar para um Smart Money Reverse, o alinhamento de time frames aqui dentro, tá? Objetivando o quê? Previous Day High. Então eu vou deixar marcado Previous Day High. Vou descer pra 15 pra ver se a gente tem uma coisa dentro do 4 e a gente tem um Fair Value Gap aqui, tá? Desconsiderem esse pavio, tá? Bug do TradingView.
mais ou menos essa é a minha expectativa para amanhã. Eu consigo aguardar para uma retração, para depois uma nova expansão. A depender da forma que a gente consuma esse Previous Day High, eu vou adotar que a gente não volta para fazer essa mitigação, tá? Mas eu acho bem provável que o preço retrai. N que eu não consigo fazer, estipular novos cenários, né? Porque para minha decisão intraday, eu gosto muito de visualizar o comportamento das sessões e as sessões ainda estão fechadas, né? A NQ já abre. Mas é isso. Galera, se ajudei de alguma forma, se você gosta dos meus conteúdos, deixa o like, ajuda o algoritmo do YouTube a entregar o conteúdo para mais gente. Ou então envia para aquele seu amigo que está estudando ICT, que conhece um pouco sobre SMC, mas sente necessidade de adquirir um pouco mais de conhecimento, tá? Enfim, vou ficando por aqui. Até a próxima.